O universo de Gravity Falls parece, à primeira vista, um simples refúgio de férias. Uma cidadezinha escondida no meio das florestas do Oregon, com pinheiros altos, ruas tranquilas e o ar fresco de uma cidade do interior. Mas, como todo bom segredo, a paz é apenas fachada. O coração do mistério. Tudo começa quando os gêmeos Dipper e Mabel Pines são enviados para passar o verão com seu tio-avô Stan, dono da Cabana do Mistério, uma loja de atrações turísticas estranhas e, muitas vezes, falsas. Só que nem tudo ali é truque barato. No subsolo, atrás de portas trancadas e símbolos estranhos, repousam artefatos impossíveis e pistas sobre algo muito maior. Os diários. O ponto de virada é quando Dipper encontra o diário no 3, um livro misterioso que contém anotações sobre criaturas sobrenaturais, fenômenos inexplicáveis e segredos da cidade. Existem 3 diários, cada um repleto de informações perigosas, e escritos por alguém que conheceu a verdade sobre Gravity Falls. Esses livros revelam que a cidade é um ímã para o bizarro, há portais interdimensionais escondidos, e que alguém, ou algo, está tentando atravessar para o nosso mundo. O véu entre mundos. O centro de tudo é Bill Cipher, um demônio interdimensional em forma de triângulo flutuante, capaz de entrar na mente das pessoas, manipular a realidade e distorcer as leis do tempo e do espaço. Bill é carismático, mas caótico. Ele não quer apenas brincar com a mente das pessoas. Ele quer abrir uma fenda entre dimensões e transformar Gravity Falls em um portal para o caos absoluto. A verdade sobre Gravity Falls. Por trás da cidade há uma história de experimentos secretos, portais proibidos e pessoas que perderam tudo tentando entender o inexplicável. O que parece apenas uma cidade excêntrica é, na verdade, o ponto mais frágil da barreira entre o nosso mundo e infinitas realidades alternativas. E essa fragilidade significa que, a qualquer momento, o impossível pode atravessar para o lado de cá. O tom sombrio por trás do humor. Apesar do clima de comédia e aventura, Gravity Falls lida com temas como memória e identidade, consequências de brincar com forças que não se entende, e a ideia de que algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. No fim, Gravity Falls é um lembrete de que até as cidades mais pequenas podem esconder segredos grandes demais. E que, se você olhar fundo o suficiente, pode acabar olhando para algo que também está olhando para você. O universo de Fallout é, ao mesmo tempo, familiar e estranho. Ele nasce de um e se aterrador. E se a era atômica nunca tivesse terminado? O mundo antes das cinzas. A linha do tempo de Fallout se divide da nossa logo após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto nós seguimos pelo caminho da eletrônica e da microtecnologia, o mundo de Fallout se manteve preso à obsessão pela energia nuclear. Carros movidos a fusão, eletrodomésticos a radiação, robôs domésticos. Tudo respirava otimismo futurista, mas baseado no medo da bomba. A estética era dos anos 1950. Sorrisos artificiais, jingles animados e pôsteres patrióticos. Só que esticada até o século XXI, era uma sociedade que avançava tecnologicamente, mas permanecia presa culturalmente, vivendo sob a sombra constante da ameaça nuclear. A Grande Guerra de 2077, essa tensão explodiu no dia 23 de outubro de 2077. Em apenas 2 horas, o planeta foi devastado por um intercâmbio nuclear global. Ninguém sabe quem atirou primeiro, e no fim, já não importava. As cidades viraram crateras. O céu se cobriu de poeira radioativa. O mundo moderno desapareceu em um único dia, e com ele, a ilusão de segurança. Os refúgios. Antes do colapso, a empresa Vault-Tec havia construído centenas de abrigos subterrâneos chamados Vaults. Oficialmente, eram santuários para preservar a humanidade. Mas, na realidade, muitos deles eram experimentos sociais cruéis. Um Vault cheio apenas de palhaços, outro onde os moradores recebiam drogas alucinógenas constantes, e alguns, simplesmente, nunca foram feitos para abrir. Esses experimentos moldaram a nova sociedade que emergiu das cinzas. O tema central. No fundo, Fallout não é apenas sobre sobrevivência em um mundo destruído. É sobre as escolhas da humanidade.
o contraste entre a utopia vendida antes da guerra e a distopia que veio depois. Sobre como o brilho da bomba nunca foi apenas físico, mas moral. No universo de Fallout, o apocalipse não foi um acidente. Foi a consequência inevitável da ganância, do orgulho e da crença de que sempre haveria um botão a mais para apertar. E é por isso que a frase ecoa como um aviso eterno. War never changes. O grande cataclismo em Fire Force é um dos eventos centrais da mitologia do anime e mangá. E ele não é apenas uma tragédia isolada, é o alicerce que molda todo o mundo da história. O que foi o grande cataclismo? Aconteceu cerca de 250 anos antes dos eventos principais. Em um único momento, o planeta inteiro foi engolido por chamas. Não foi um incêndio comum, mas um fenômeno sobrenatural e apocalíptico que alterou a própria estrutura do mundo. O solo tremeu, cidades desapareceram e a crosta terrestre foi consumida. As chamas se espalharam de forma instantânea, vaporizando oceanos e deixando apenas ruínas. O clima, a geografia e até a atmosfera mudaram para sempre. A origem. O grande cataclismo foi causado pelo Adola Burst, uma chama pura vinda de uma dimensão paralela chamada Adola. O Adola Burst não é apenas fogo. É energia primordial, capaz de queimar a própria realidade. Grupos ocultos, como a Evangelista, orquestraram o evento para sincronizar o mundo físico com o Adola, com o objetivo de purificar a humanidade através das chamas e criar um novo paraíso. Mas o preço foi a morte de bilhões. As consequências: redesenho do planeta. Continentes afundaram, outros se elevaram. Países inteiros desapareceram. Mudança cultural e religiosa. A catástrofe deu origem à Santa Igreja do Sol, que passou a controlar o conhecimento sobre o que realmente aconteceu. Surgimento dos incendiários espontâneos. Humanos que, de forma aleatória, eram consumidos por chamas internas e transformados em monstros de fogo. Tecnologia baseada em chamas. Toda a engenharia pós-cataclismo passou a girar em torno do uso controlado do fogo e da combustão humana. O mistério. O grande cataclismo não foi apenas um desastre, foi um ritual. O mundo, como conhecemos em Fire Force, é o segundo planeta Terra. A intenção da Evangelista é repetir o cataclismo até alinhar completamente o mundo físico com o Adola, criando uma fusão permanente. O universo de The Walking Dead começa muito antes do primeiro episódio. Quando Rick Grimes desperta no hospital, o mundo já está morto. Não há anúncios oficiais, não há notícias na TV, não há salvamento a caminho. Apenas silêncio. E o som arrastado de passos que não pertencem mais aos vivos. A infecção invisível. O surto não começou com uma mordida. Ele já estava no ar, no sangue, na água. Cada ser humano vivo já carregava o agente infeccioso. Uma condenação silenciosa que aguardava a morte para se manifestar. A mordida de um zumbi não infecta, ela apenas mata rápido e apressa o inevitável. O colapso. Governos caíram em questão de dias. Militares tentaram conter as cidades, mas as ruas se tornaram armadilhas lotadas de milhões de mortos-vivos. Linhas telefônicas caíram. As luzes se apagaram, e com isso, as regras que sustentavam a sociedade foram arrancadas como uma pele velha. O novo mundo. O apocalipse revelou algo cruel. Os mortos eram previsíveis, sempre famintos, sempre lentos, sempre perigosos. Mas os vivos se tornaram o inimigo mais imprevisível. Gangues, comunidades autoritárias, líderes sedentos de poder, como o governador, Negan e tantos outros. A luta deixou de ser apenas contra os mortos e passou a ser contra a própria natureza humana. O amanhã. Com o passar dos anos, a paisagem mudou. Florestas engoliram cidades. Animais selvagens voltaram a dominar territórios urbanos. Zumbis se deterioram, mas continuam a vagar. E a humanidade se tornou uma sombra de si mesma, adaptada à violência e à perda. No fim, The Walking Dead nunca foi sobre os mortos-vivos. Sempre foi sobre os vivos. E o que eles se tornam quando o mundo deixa de existir.